Vitor René Villavicencio Matienzo é bacharel e licenciado em Filosofia pela Universidade Católica Boliviana. Possui graduação em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia em Belo Horizonte. Em seu doutorado em Filosofia pela Universidade Complutense de Madrid, concluída em 2009, escreveu sobre hermenêutica e pensamento guarani. Possui experiência em teologia, com foco na teologia indígena. O professor Vitor René trabalhou em entidades de promoção social e pesquisa. Foi colaborador da Fundação Movimento e Cidadania e, dentre outras funções, trabalha também no conselho editorial da revista Horizonte, revista de estudos de teologia e ciências da religião da PUC Minas. Estou aqui com o professor Vitor René Villavicencio Matienzo, um dos mais importantes estudiosos sobre os povos Guarani. Um rico encontro, não é verdade, Vitor? Seja bem-vindo. Obrigado. Estaremos aqui para colaborar no que for necessário. Participe do Religare pelo canal interativo ou pela internet. Ligue para nossa equipe discando 31, código de área, 3209-0122. Na internet, acesse tvhorizonte.com.br/religare. Em nossa página, você pode rever o Religare, acessar o blog e também nos encontrar nas redes sociais. Vitor, nós devemos levar em conta que esse seu trabalho sobre a cultura dos povos Guarani ajuda a formar uma consciência latino-americana. Antes da gente falar sobre isso, eu queria saber como é que você se aproximou desse tema. Na realidade, eu não me aproximei ao tema. O tema se aproximou a mim, porque eu não tinha nenhum interesse de tratar esse tema como pesquisa, né? Eu comecei a viver dentro desse universo Guarani, praticamente convivendo desde que eu era criança, mas o maior problema, a melhor situação que me encontrei foi quando encontrei um professor, quando eu estudava bacharelado, que me tratou do tema. E eu comecei a me interessar aos poucos, porém não com interesse de pesquisa, mas com interesse de convivência. Meu interesse por causa de meu pai, que nos ensinava muito a conviver com diferentes culturas. Tem que lembrar que eu venho de um país onde é um país multinacional, né? Plurinacional, que hoje se fala. É um país que tem mais ou menos 34 nações, né? E cada nação quer recuperar sua identidade. Então, meu interesse era descobrir essa identidade do país e conviver com essa identidade. E isso que me levou. Então, eu não fui a pesquisar, eu acredito que o universo Guarani me pesquisou. E como é que você foi, uma vez que o tema chegou até você, como é que você trabalhou na coleta do material? Como é que se deu, afinal, essa aproximação? Em princípio, porque eu já sabia levantar material, registros. Nós, na Bolívia, somos uma sociedade excessivamente burocrática, excessivamente de registros, carimbos, etc, etc. Então, nós já nascemos com essa cultura, me parece. E isso favoreceu, porque aonde eu ia, escrevia, gravava, filmava, tudo que for necessário. Então, muito material fica acumulado. E o problema está que, como é um material com uma densidade de informações, que você precisa de alguma ciência ou de algum conhecimento para reestruturar e organizar esse material, né? Me parece que isso ajuda a repensar o que for a história do meu país, nesse caso. Agora, quando nós falamos dos povos Guarani, nós estamos falando de uma extensão territorial que ultrapassa o próprio território boliviano. Né? Como é que a gente poderia localizar, digamos, desde antes mesmo da chegada dos colonizadores, né? e até os dias de hoje? Assim, geograficamente, como é que se situam os povos guaranis? Eu me atrevo a falar que uma grande tradição que está desde a costa atlântica e que chega ao pé de Monte Andino. Quer dizer, pega Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai e Bolívia, né? E eu colocaria quase como um limite perto de Guajará-Mirim.
entre Guajará-Mirim e Montevideo, vamos dizer, é o grande eixo dos guaranis. Então é um lugar bem amplo, tão amplo que hoje o Mercosul considera o Guarani como a terceira língua oficial do Mercosul. E muitos documentos hoje se falam em Guarani, em português e espanhol. Então é um assunto respeitável. Como é que, pelos seus registros, né, viviam os povos guaranis em relação aos seus vizinhos? Eles conviveram com que outros povos antes da chegada dos colonizadores? Os arqueólogos sempre têm problemas para identificar essa origem. Mas eu acredito que essa origem, os dados que nós temos hoje, não é aquela origem que nós temos aqui no Brasil no imaginário, né? Um cara nu, com penas, descalço no meio do mato, quase um bicho do mato. Acho que essa ideia é completamente errada e foi montada historicamente para criar uma amnésia histórica a respeito à história latino-americana. Nós temos registros de uma grande quantidade de tecnologias, de saberes dos Guarani, já antes da chegada dos colonizadores. Porém, já vale a pena identificar que essa chegada dos colonizadores não foi tão destrutiva no caso dos povos guaranis. Os guaranis sabiam dialogar de igual para igual com os colonizadores. E como foi isso, né? Como se deu esse diálogo? Me parece que, em primeiro lugar, por trocas tecnológicas muito fortes, né? Armamentos, animais, produtos, e isso foi crescendo. Só que quando os portugueses e espanhóis descobriram que os povos não eram qualquer povo, os espanhóis e portugueses ficaram com medo, né? Porque eles começaram a crescer muito mais que eles. Então, os colonizadores sentiram que essa tradição era uma ameaça. E nesse momento que também entram os jesuítas no universo guarani e eles começam a criar uma forte identidade cristã e indígena na região. É curioso, não é, Vitor? A gente, quando estuda as culturas latino-americanas anteriores à chegada dos portugueses e espanhóis, nós falamos muito dos maias, dos astecas, etc., né? Mas nós não falamos sobre os guaranis, estudamos muito pouco essa cultura. E você está me dizendo agora algo que, por exemplo, que havia uma troca tecnológica. Isso eu vejo muito comum em relação a outras culturas, né? Pré-colombianas. Né? E como é isso? Por que nós temos esse vazio no cenário histórico? Eu acredito que esse vazio surge quando os países da Latinoamérica, em geral, começam a negociar com as grandes potências do mundo, Inglaterra, Estados Unidos, Europa, né? E vem a América Latina como um grande lugar para tirar dinheiro e usufruto. Só que descobrem que na terra da América Latina já tinha moradores. E para se apropriar de uma terra que tem moradores, o que é o melhor que escrever outra história? Então, o que acontece na América Latina é a história da grande mentira da história. E por isso que não se conta nada da história guarani. Ou muito pouco, ou se conta como uma questão de arqueólogos, antropólogos e coisas assim, ou missionários, né? Mas nada em relação a uma história vivida. E isso é por quê? Porque nós vivemos... Veja, a identidade latino-americana, ou a identidade do nosso continente, é chamada de América. Como que a identidade de um continente é aplicada com a identidade de um geógrafo, Américo Vespúcio? Depois, para querer amenizar, essa identidade foi apropriada pelos Estados Unidos. Nós somos praticamente Estados Unidos, América do Sul dos Estados Unidos, Norte-América. Logo depois vieram os espanhóis, que quiseram chamar Hispanoamérica, mas não dava. Aí apareceram os portugueses que falaram Iberoamérica, para abranger o Brasil. E depois vieram os franceses que nos falaram, isto é Latinoamérica. Então nós nunca criamos identidade. O verdadeiro nome, se você quiser ver o nome da nova reescritura da América Latina, viria pela tradição cuna dos indígenas panamenhos, que chamam toda esta terra de Avia Yala. E o que é Avia Yala? Avia Yala, que significa a terra virgem, ou uma moça virgem que vai dar frutos. Esse que era o nome desse continente, né?
Mas hoje se recupera isso e, graças a Deus, estamos tendo um grande nível de recuperação, porque existem vários elementos fundamentais. Primeiro, território, identidade linguística e tradições próprias, culturais. Então, tudo isso faz que essas questões guaranis e de outros povos comecem a crescer de forma mais densa. E a relação entre os guaranis e outras nações da América Latina não foram tão pacíficas como todo mundo pode pensar. Foram também bem conflitivas. Porém, dentro desses conflitos entre várias nações latino-americanas, existe um denominador comum, que seria a búsqueda de uma identidade roubada historicamente. Sim. Inclusive, uma búsqueda que chama a atenção, que, por exemplo, o IBGE de 2010, na Amazônia, pergunta quantas pessoas são de origem indígena, e só 16%, se mal me engano. Ou seja, você tira uma foto de Manaus e você diz aqui, não tem 16% de indígenas apenas, não, ou de origem indígena. Há uma dificuldade em assumir-se de origem indígena? Vivemos numa amnésia geral, porque as culturas originárias, né, foram desprestigiadas, foram colocadas no escanteio, vamos dizer, da história, né? O índio animal, o índio é uma espécie de um infante adulto, né, que não consegue tomar a sua vida por sua própria conta. Então, existe um processo muito complexo de ir desprestigiando o índio, né? O índio é preguiçoso e coisas assim, que são, na realidade, são clichês que foram montados para se apropriar do território e da cultura dos indígenas. E os indígenas nunca tiveram a voz. A experiência religiosa dos povos guaranis é o tema do Religare de hoje. Nós estamos aqui conversando, o professor e pesquisador Vitor René Villavicencio Matienzo está conosco. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.